no ar o seu programa Vida e Saúde. A partir de agora, bem-vindo. Tá tudo bem por aí? Doutor César, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem. Vamos hoje falar um tema bem interessante, viu, para o povo, né? Mais uma vez um tema interessante aqui com o nosso querido Doutor César. Vamos falar sobre solidão e saúde mental. Você se sente sozinho? Como é que você lida aí com aqueles dias que você olha ao redor e fala, uai, cadê meus amigos? Cadê minha família? Doutor César, às vezes dá um desespero, né? É verdade, tem solidão que é bem dolorida, né? Vamos mergulhar nesse assunto porque a gente quer que todo mundo, quando a gente compreende, a gente tem condições de enfrentar melhor as situações difíceis da nossa vida. Fica com a gente porque, olha, hoje o Dr. César também vai responder dúvidas que vocês enviarem. Aproveitem o nosso tempo aqui, o nosso espaço aberto para você. Daqui a pouquinho ele vai responder dúvidas que vocês mandam aqui pra gente. Bora dar uma olhada na reflexão do dia? Dr. César, hoje eu trago um texto que muita gente ama. É o verso favorito da Bíblia da Gabi. Ele está lá em Romanos 8:28, talvez você saiba de cor aí, olha. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como assim? Vou aplicar para a solidão, Dr. César. Como assim isso está cooperando para o meu bem? Estou me sentindo sozinho, estou me sentindo abandonado, estou me sentindo largado. A Bíblia não está dizendo que isso aqui é tudo para você, mas está cooperando de alguma maneira, está te ajudando a construir um você melhor. Então, olha, paciência e confiança em Deus são necessários para que a gente veja esse fruto aqui, esse bem maior lá na frente, né, Dr. César? É, olhar para frente e ver que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir e vai ajudar. Olha só. Vamos para o intervalo? É rapidinho, a gente já está de volta com esse assunto importante para você. Estamos de volta, vamos falar sobre solidão aqui no programa de hoje. Solidão e saúde mental, Dr. César. Tem gente que acha muito difícil viver sozinho. De repente o marido foi viajar ou a esposa foi viajar e você fica naquela angústia. Ou você está com a sua família, está com todo mundo ao seu redor aí, mas a sensação de que ninguém te compreende, ninguém te dá valor, faz você se sentir só. A gente quer saber como é que você lida com o sentimento de solidão, seja ele qual for para você. Conta pra gente. Você pode mandar aqui a sua resposta usando o nosso QR Code aqui da tela, ou então, você sabe, né? Se você já tem salvo o nosso número aí, é só disparar a sua contribuição aqui, mandando pra gente essa resposta. E se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, você pode mandar, porque o Dr. César vai responder as dúvidas enviadas aqui ao longo do programa. Nosso WhatsApp é 12 98266 0004. É o mesmo WhatsApp que você acessa quando acessa esse QR Code aqui. Combinado? Dr. César, o que é considerado solidão? Solidão, ele pode ser tanto um sentimento que a pessoa tem, né? Uma sensação de solidão, uma emoção, um sentimento, um afeto. E solidão pode ser uma situação, né? A pessoa pode ficar sozinha temporariamente. Então pode ser tanto a emoção ou pode ser a situação em que a pessoa está naquele momento da vida vivendo sozinha por alguma razão. Agora, existe uma diferença entre solitude e solidão? Aliás, o que é solitude? Existe. Solitude, a grande diferença é o seguinte, solitude é um tipo de solidão voluntária. A pessoa, ela escolhe. Por exemplo, a pessoa, eu quero fazer um retiro espiritual. Quero ir lá para uma cabana no meio da montanha e ficar lá sozinho ou sozinha. Então ela escolhe, né? Ela escolhe esse momento para reflexão. Isso é solitude, é uma coisa agradável porque a pessoa, ela tem uma meta, ela tem um objetivo, né? Em que
que a leva a decidir fazer aquele tipo de prática na sua vida. Pode ser uma prática aí, como eu falei, espiritual, pode ser... eu trabalhei no Centro de Vida Saudável, que tinha um escritor do Brasil e que ele ia lá fazer o programa de vida saudável, mas ele pedia assim, olha, deixa eu ficar num quarto ali mais sossegado, porque ele ia lá para escrever. Então eu participava lá, hidroterapia, caminhada, tudo isso, mas ele precisava da solitude para poder se concentrar e produzir o livro que ele estava preparando naquela ocasião. Então, solitude é uma coisa agradável, é uma escolha pessoal, voluntária, de ficar sozinho por um tempo com objetivo, né? Já solidão, não. Solidão pode ser sofrida, pode ser realmente uma coisa que você não escolheu, mas que aconteceu, alguém te abandonou, você perdeu alguém, isso é uma solidão. Vamos dar uma olhada nos tipos diferentes de solidão. De repente você se enquadra em algum desses tipos e aí é possível, quando a gente identifica, doutor César, é possível que a gente consiga resolver ou então entender melhor a nossa condição. Vem para cá, você aí de casa acompanhe, prestando atenção sobre os diferentes tipos de solidão. Vou começar com esse aqui, doutor César. Solidão por opção. O que seria? Isso tem a ver com a solitude que eu acabei de falar, né? Mas solidão por opção também, você tem pessoas que são solteiras, né, Teru? Então elas escolhem, elas decidem ficar solteiras e não tem nenhum problema em relação a isso, né? Mesmo que Deus, quando criou os seres humanos, disse que não é bom que o homem esteja só, ele ia colocar uma companheira ali, mas tem situações, tem pessoas que elas têm a opção da solidão. Tanto que vai no livro de Romanos também, acho que é Romanos ou Coríntios, Paulo fala, né, que se você quer servir a Deus bastante concentradamente, então fica sozinho, né? Então, a solidão por opção é essa, a pessoa escolhe, é uma coisa que não é sofrida, não é uma tortura, né? Tem muito a ver com o perfil, com a personalidade da pessoa também. A personalidade dela. Se a gente pensar até no maior exemplo assim, de humano perfeito, que é Jesus Cristo, ele foi solteiro, né? Ele tinha ali, não foi casado, né? Então, a solidão por opção, ela não é dolorosa porque a pessoa decidiu por alguma razão da vida dela, né? Vamos dar uma olhada nesse outro tipo de solidão aqui. Olha, solidão com gente em volta. É interessante. A gente está vivendo numa era em que as redes sociais se virtualizaram, então a gente está cercado de amigos, a gente consegue conexão com gente do outro lado do planeta, a gente tem informação suficiente, mas às vezes a gente se sente um número, uma estatística, mais um na multidão. Esse é o tipo de solidão mais comum na comunidade, né? Na sociedade em geral, tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental, né? Que é a solidão com gente em volta, que tem a ver com várias características. A pessoa pode ser meia fechada, não se conecta, não faz uma rede social de apoio, né? Ou essa pessoa teve tantas perdas na vida e que ela fica com medo e se fecha mais do que precisaria, então ela continua sozinha, né? Então, as pessoas, você sabe que mais ou menos, tem estudos que mostram que de cada 4 pessoas nesse planeta, uma tem solidão. Tem outros estudos que falam que cada 3, uma vive em solidão. Então, pode ser solidão no seu trabalho, por questões de dificuldade de relacionamento, na comunidade religiosa, na sua família, né? É uma solidão com gente em volta. Essa sim é difícil. Essa é difícil, né? Essa é talvez uma das mais doloridas, né? Porque tem tanta gente por ali e a pessoa está com aquela coisa por dentro. Quem vai me entender, quem vai me compreender, com quem que eu vou me abrir, né? É uma solidão difícil, né? Vamos dar uma olhada nessa outra aqui, gente. Esse outro tipo de solidão. Todos somos sozinhos. De alguma maneira, tem verdade aqui, doutor César. Tem verdade aí, né? Essa é uma questão, essa é uma afirmação filosófica, né? Por quê? Bom, primeiro, se a gente pensar na história do ser humano, Deus criou os seres humanos, né? Criou Adão e Eva, colocou ali no Jardim do Éden. E então, ali não tinha nenhum tipo de solidão, porque tinha a presença de Deus, tinha o casal, né? Eles tinham uma interação social profunda ali, especialmente a relação com Deus, né? E depois que houve então a queda, né, que caímos nesse patamar, estamos aí quase 6.000 anos nesse tipo de vida de sofrimento, de solidão, de angústia,
Então, temos uma solidão que é esta pela perda da conexão direta com Deus. Nós perdemos, né? Eu não consigo ver Deus face a face agora, né? Então, houve um rompimento desse relacionamento. Isso é um tipo de solidão de profundas raízes espirituais, né? Por outro lado, também a gente pode pensar dentro do campo mais psicológico, não filosófico ou teológico, todos somos sozinhos no sentido de que, por mais que você tenha uma pessoa na tua vida que te ame, ela não consegue realmente entender tudo de você, né? O senhor fala sempre Tudo. disso, às vezes, né, aqui nos seus comentários. Às vezes a pessoa não vai amar como a gente deseja, né? Porque cada um é de um jeito. Só existe uma pessoa que consegue entender a gente profundamente e plenamente, que é Deus mesmo, né? Por mais que você está casado com uma pessoa legal, um bom cônjuge, você tem boa interação, ou teu pai, ou tua mãe, ou teu filho, tua filha, mas só você compreende você bem, e mesmo assim tem muitas perguntas que a gente não entende, né? Por que eu sinto isso, sinto aquilo? Mas é verdade, todos nós somos sozinhos nesse sentido, né? De que não tem nenhum outro ser humano que consegue entender profundamente e perfeitamente você e perdemos essa conexão com Deus aí direta. Olha, interessante aqui, tá vendo como a gente está aprofundando esse tema da solidão aqui? Solidão também pode ser o resultado de uma infância com traumas, ou abandono. A gente sabe que durante a infância existe assim modalidades dos pais lidarem com os filhos. Então a gente pode errar com nossos filhos, seja por superproteção, seja por negligência ou seja por rigidez, né? Pais muito rígidos. Quando acontece numa família que tem pais que são negligentes, o que é um pai e mãe negligente? É que não esquenta a cabeça com o que o filho está sentindo, né? Às vezes dá até tudo de melhor, né? Dá passeio não sei aonde, dá tablet, dá celular, dá um monte de brinquedo e tal, mas não se dão, né? Então, em alguns tipos de infância, algumas dinâmicas emocionais da infância foram construídas de uma forma que essa relação do pai e da mãe com essa criança foi escassa, foi de pouco tempo, foi de pouca qualidade de ligação afetiva. Então, essas crianças têm uma solidão dentro delas. E elas vão trazer isso para a vida adulta, né? Algumas delas, inclusive, trazendo para a vida adulta, quando agarra com alguém, agarra de uma forma muito simbiótica, né? Faz um vínculo pesado. Por quê? Porque faltava lá atrás, né? Isso acontece. Vamos dar uma olhada nesse outro tipo aqui? Olha que interessante. Solidão espiritual. Solidão espiritual, é bom tocar nesse assunto porque nós somos um ser espiritual. Todos nós, se você está assistindo o programa que você é uma pessoa ateia, é um ateu, não acredita em Deus, mas você tem uma espiritualidade, né? Então, solidão espiritual a gente pode pensar de várias maneiras. Uma delas quando esse corte da relação com Deus, né? Tá. E também outra é quando você, de repente, você viveu uma perda ou está vivendo uma perda, que a gente falou no programa anterior, né, ter algum luto, você perdeu alguma coisa importante para você e você fica com raiva, fica com revolta contra Deus, para com toda conexão com Deus, não ora mais, não quer ir na igreja, não quer assistir culto, enfim, ou a missa, se você é católico, ou na sinagoga, enfim. Então você corta a relação com Deus porque você está revoltado, revoltada. Isso é um tipo de solidão espiritual. Um outro tipo de solidão espiritual é quando a pessoa fica tão secularizada, fica tão fissurada com construir um patrimônio material, que ela larga a sua devoção espiritual, ela larga a sua necessidade de continuar com a sua busca espiritual e mergulha de cabeça no mundo material. Então, é uma solidão espiritual, quer dizer, a pessoa deixou o mundo tomar conta da sua vida. E esse último tipo aqui, a gente não vamos encerrar esse assunto aqui, mas a gente trouxe os principais, tá, gente? Solidão por rompimento de relacionamento. Pode, inclusive, ser o caso do relacionamento espiritual, mas aqui vamos falar entre humanos agora, doutor César. Exatamente. Separação. Isso, separação. Você vai... Às vezes o rompimento de relacionamento não é nem um sentido negativo, tipo assim, um jovem que mora com os pais até crescer e de repente vai fazer um vestibular, passa uma faculdade longe, lá no outro lugar do país, né? Então tem que romper esse contato com o pai e a mãe, então vai ter um certo tipo de solidão. Mas talvez o pior seja realmente a solidão no sentido de rompimento de amizade, de vínculo afetivo, né? Ok.
Então é um casal que se separa, um pai agressivo com esse filho, com essa filha, uma mãe agressiva, que aí há um rompimento, né? A gente lida no dia a dia com isso, com pessoas que não conseguem lidar com um parente. Você sabe que acontece isso, né? Já atendi pessoas assim, tem 10 anos que eu não converso com meu irmão, não tem 10, sabe? Então é um tipo de solidão por um trauma, né? Por uma perda, por uma coisa difícil de lidar e que é bom encontrar uma solução para isso, né? Doutor César, a gente sabe que em algum momento da nossa vida a gente vai se deparar com solidão, mas a pandemia, ela meio que potencializou muitos afastamentos familiares. A gente vai conhecer agora a história de uma família que enfrentou isso de maneira bastante intensa. Vamos ver. No último dia 22 de abril, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência de saúde pública provocada pela Covid-19. Mas esse período tão desafiador impactou a rotina e a relação de muitas famílias. Hoje, vamos conhecer a história de Rosimeire, que precisou se isolar do filho dentro da própria casa. Eu trabalhava meio período, aí eu sempre chegava aqui em casa, a gente ia dar volta na rua, a gente ia no shopping, a gente brincava, a gente se abraçava muito e se beijava muito. Eu e o Heitor, a gente sempre teve esse contato físico, de se beijar, abraçar, dizer que ama. Então, antes da pandemia, isso daí era muito presente na nossa vida. Quando a pandemia chegou, Rose trabalhava na linha de frente e sua maior preocupação era contaminar o filho. E para que isso não acontecesse, uma mudança radical foi necessária. Quando chegou a pandemia, até então, nós não sabíamos como que isso era transmitido. Ninguém sabia, né? Tanto o profissional da saúde quanto quem não era da saúde não sabia como era transmitido. Quando se ficou sabendo que era transmitido por contato físico, era por gotículas, depois já era aerossóis, aí o que eu fiz? Eu tive que me distanciar do meu filho. Eu chegava, eu já deixava um álcool aqui do lado da porta, deixava um paninho na porta também com cândida, né, que a gente fala hipoclorito, com cândida. Aí eu chegava, a primeira coisa que eu pegava, esse borrifador de álcool e jogava em mim, inteira. Jogava álcool em mim. Toda, aí eu limpava meu pé, ali meu sapato, tirava a roupa atrás da porta, porque como eu moro em apartamento, o meu apartamento não tem entrada de empregada e a outra entrada social, era uma entrada só. Eu já tirava a roupa na porta, já punha num saquinho aqui mesmo e saía, já pegava minhas coisas. Eu cheguei a um ponto que as minhas coisas não ficavam no banheiro. Eu não tinha escova de dente no banheiro, não tinha toalha no banheiro, tudo que era meu ficava na lavanderia. Aí eu pegava meu sabonete, minha toalha e ia para o banheiro. Tomava banho, aí depois que eu tomava banho, eu limpava o banheiro inteiro com cândida, ou senão passava álcool depois no banheiro inteiro, porque se o meu filho precisasse entrar no banheiro, o banheiro estava limpo. O trabalho não era a parte mais difícil no dia de Rose, mas sim voltar para casa e não poder abraçar o filho tão amado. Só em pensar que eu olhava para aquela porta e a porta estava fechada, já me dava uma dor no coração. Porque eu queria vê-lo, eu queria ver, queria conversar, queria tocar, queria abraçar. Porque a primeira coisa que eu fazia quando eu abria a porta, ele vinha correndo lá do quarto dele, quando ele estava aqui, porque na época da pandemia era a época que eles estavam estudando online, porque ele estava na escola. Quando ele estava aqui, que ele me vinha entrar, ele já vinha e me beijava, me abraçava, oi mamãe, ou vice-versa. Se eu estivesse em casa, ele chegasse, a gente já vinha e já se abraçava. Porque isso aí nós tínhamos na mente, né? Que, como nós somos nós dois, eu falei assim, isso aí nunca pode faltar, o amor e o diálogo entre nós. Então, nós abraçávamos, dava um beijo, como foi seu dia? Então, falava rápido, mas falava. Então, para mim era péssimo. Eu entrar aqui, olhar para aquela porta, saber que o meu filho estava lá e eu não podia ir lá. E a poucos metros dali, Heitor partilhava da mesma dor da sua mãe. Eu tava aqui no meu quarto, né? Às vezes eu escutava ela chegando, aí eu já abria a porta e falava, oi mãe, tudo bem? Aí eu já tinha que fechar. E aí eu meio que ficava triste, né, por não poder ir pra lá, abraçar ela, perguntar como é que foi o dia dela e estar perto dela, né, porque foi bem difícil. A pandemia maltratou muito Rose e Heitor, mas também ensinou para eles a importância de valorizar os momentos que eles têm juntos. Hoje, mãe e filho podem desfrutar novamente da companhia um do outro. Isso tudo começou a passar, que daí eu conseguia pelo menos abraçar meu filho, beijar mesmo de máscara, porque a máscara também não saiu tão rápido da vida não. Saiu, aí você sabia que você podia abraçar sim, aí já veio a vacina então foi maravilhoso na minha vida, né? E saber que tinha a imunização, que eu sempre acreditei na imunização,
de saber, pronto, agora já tem a imunização, as coisas já vai melhorar, como melhoraram, sim. E aí, saber que eu já poderia estar próxima dele e próximo dos amigos, isso daí foi um divisor de água. E mais ainda, óbvio, né, eu já acreditava muito em Deus. Aí eu falei, nossa, foi Ele que me protegeu esse tempo todo. Me protegeu meu filho e protegeu a saúde mental dele também. Então, isso daí para mim é uma coisa que não tem preço. Estar próximo das pessoas e estar próximo do meu filho. Isso daí para mim é maravilhoso. Depois da pandemia, obviamente, é o contato, né, de estar sempre junto e essa amizade, né? De estar sempre junto, sempre abraçando, sempre beijando, sempre fazendo alguma coisa com ela. E sempre, né, conversando sobre tudo que vem acontecendo e estar junto. Realmente esse tempo de qualidade, como é dito, né, estar junto. E ela é tudo pra mim. Amanhã é tudo. Que lindo ver essa valorização e demonstra maturidade, né, doutor César, que quando a gente está passando por um momento difícil, como a Rose passou e o Heitor, a gente não tem a noção de que a gente vai dar conta, passar e lá na frente a gente vai sair um pouquinho melhor. É difícil encarar, é difícil enfrentar esse momento de solidão e como a saúde mental ficou abalada. Eu estou pensando aqui agora nas crianças que nasceram durante a pandemia e que tiveram essa privação sem uma referência posterior de carinho, de toque, de contato. Posterior não, anterior, perdão. A pandemia, os 2 anos de pandemia foram trágicos em relação à questão dessa aproximação afetiva. Eu vou até dar um testemunho meu, né? Porque eu fico mais tempo aqui no interior de São Paulo do que lá em Nova Friburgo e no sítiozinho aqui perto de Mogi. Quando começou a pandemia, foi aquela coisa terrível, né? Aquele medo de contaminação com todos nós. E eu sempre me agarrado com os 2 meninos aqui, os dois netinhos, filho da minha filha, que moram em Jacareí. E aí um dia eles foram lá no sítiozinho e estava naquele auge assim de contaminação e tal, e aí o menorzinho vovô foi me dar um abraço e eu assim corri, não, você está lá na cidade e tal. Ele chorou, tadinho, eu chorei também, tipo assim, e depois trocamos ideias com alguns colegas e, não, abraça teu neto e tal. Falei, vou abraçar essa pandemia maluca aí criada, né, por alguma meta aí. Mas realmente produziu essa solidão, né? Uma solidão difícil. E depois a gente via até alguns vídeos tão lindos, né? Eu me lembro, porque eu sou avô, eu vi um vídeo lindíssimo, assim, de um avô, de uma avó, abraçando a netinha, assim, dando aquela volta, dançando, depois de meses sem ter contato, né? Então, foi realmente uma coisa muito difícil, né? E esse medo ir passando, então foi restaurando essa situação de afetividade, de proximidade e, portanto, acabando com a solidão, né? Agora, a Rose falou uma coisa verdadeira, não foi do dia para a noite que a gente conseguiu se livrar das máscaras e retomar esse contato, doutor César. A nossa mente é poderosa, a gente, mesmo com risco menor, muitas pessoas se afastaram justamente para tentar evitar o contágio. Mas para voltar depois, meio que tem um processo a ser construído. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, mas é importante você aí pensar, se você está sozinho, se você se enquadra em algum desses tipos de solidão aqui que a gente trouxe, você precisa entender que existem passos, existem degraus que você vai ter que trilhar para sair dessa solidão, se ela estiver te incomodando, né, doutor César? Porque a pessoa não tem que ficar numa solidão doída o tempo todo, né? Às vezes dura um tempinho, né? Como a questão do luto, da morte de alguém que a gente amava, de um divórcio. Então tem um tempo da pessoa viver aquilo ali, mas depois ela precisa fazer alguma coisa para dar alguns passos, para poder reconectar a sua afetividade com outras pessoas e sair desse lado dolorido da solidão, né? Bom, vamos trazer uma interação na nossa tela? Quem está por aqui agora, vamos ver a Junila. Olha, doutor César, ela diz que é viúva há 19 anos e tem apenas um único filho que morou com ela a vida inteira. Porém, ele precisou ir morar em outra cidade por motivos de trabalho e para cursar o doutorado. De início, senti muita solidão a ponto de pensar que não superaria. Mas depois, com muita oração, dedicação ao meu trabalho e ao meu serviço na igreja, consegui lidar com essa sensação. E percebi que saber conviver com a solidão é um importante processo espiritual, diz aqui a sábia Junila. Sabedoria. Parabéns, obrigado pela sua participação aqui. A senhora conseguiu realmente lidar com a dor da solidão de uma maneira construtiva, né?
Tempos atrás uma senhora me pediu ajuda, acho que foi por e-mail, coisa assim, e ela dizia que estava sofrendo muito porque os filhos, né, o filho casado e a nora iam mudar para um outro país e a mãe também do outro lado, né, também estava sofrendo porque eram muito unidos entre eles. O que eu faço? Eu vou mudar para aquele país, eu vou mudar para aquele país e tal. Então não é fácil, algumas decisões são difíceis, né? Mas veja que duas coisas importantes que essa senhora falou, né? Ela se dedicou ao trabalho dela, quer dizer, não deixou a mente vazia pensando na dor da falta do filho, né? Da pessoa, e ela se agarrou também na parte espiritual, né? Participando da sua comunidade ali, sendo ativa na ajuda. Então essas duas coisas, o trabalho, o lado profissional e o lado de filantropia, né? De trabalho voluntário na sua comunidade, isso realmente é um dos grandes remédios para lidar com a solidão, né, Teru? Com certeza, com certeza. Vamos falar mais sobre esse assunto de como superar, como lidar com a solidão, vamos chamar assim, logo em seguida, depois do intervalo. Não sai daí não. E se quiser aproveitar para mandar aquela sua dúvida para o Dr. César responder, contar o seu caso aqui, manda que a gente vai ficar feliz e você pode fazer isso agora durante o intervalo. Até já!